É isso aí, meus queridos, vamos fazer uma revisão de mecânica. Escutem, é uma revisão, eu não quero te ensinar nada agora, eu só quero reativar as sinapses que nós já fizemos, certo? Só quero reativar as sinapses que já foram feitas ao longo do tempo com muito esforço. Fazer sinapses dói, exige tempo e esforço. Aqui nós já fizemos as sinapses, elas enfraqueceram e nós estamos então fazendo corrente elétrica passar por elas mais uma vez, ativando os neurônios. Mecânica, a primeira parte da mecânica que eu quero revisar é a tal da cinemática. A cinemática é a parte da mecânica que descreve os movimentos sem se preocupar com a causa. A primeira coisa que a gente vê em cinemática são os conceitos básicos. São 7 conceitos básicos que nós temos que ter em mente para começar o nosso estudo de cinemática. Referencial, o ponto escolhido para medir a posição dos corpos. Posição, a distância de um corpo até o referencial escolhido. Movimento, quando o tempo passa e a posição em relação ao referencial muda. Repouso, quando o tempo passa e a posição não muda em relação a determinado referencial. Trajetória. Trajetória é o conjunto de todas as posições assumidas pelo corpo ao longo do movimento. Ponto material, nome dado ao corpo, cujas dimensões são desprezíveis no fenômeno analisado. Corpo extenso, nome dado ao corpo, cujas dimensões não são desprezíveis no fenômeno analisado. Simples assim. Depois que a gente digere esses conceitos básicos, a primeira coisa que a gente discute com a galera na cinemática é a ideia de velocidade escalar média. Velocidade escalar média. O fato de o nome escalar estar acompanhado da palavra velocidade mostra que eu estou ignorando o caráter vetorial. Delta S sobre delta T. O ΔS é o que a gente chama de deslocamento escalar. Como é que se calcula um deslocamento escalar ΔS? Pega a posição final e subtrai a posição inicial. Já o ΔT a gente sabe bem, né? Variação do tempo. Variação do tempo. Como é que se calcula uma variação nessa vida mesmo? Final menos inicial. Se os corpos não mudassem de velocidade com o passar do tempo, a ideia de velocidade escalar média seria o suficiente para a gente resolver os problemas de cinemática do mundo. Se nós fizermos uma pequena alteração nesta equação, surge S igual a S0 mais V vezes T, que é chamada de equação horária da posição. Só que ela só serve para movimento uniforme, aquele em que a velocidade é constante em módulo. Mas como os corpos mudam de velocidade, nós precisamos de uma outra ideia chamada aceleração escalar média. Aceleração escalar média. Grandeza física que mede a mudança da velocidade com o passar do tempo. Se aqui é metros por segundo ou quilômetros por hora, aqui é metros por segundo ao quadrado ou quilômetros por hora ao quadrado. Vale lembrar que 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Então, para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, basta multiplicar por 3,6 e para voltar de quilômetro por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Variação da velocidade. Variação da velocidade. Como é que se calcula uma variação de velocidade? ΔV, final menos inicial. Eu posso fazer a mesma alteração que eu fiz aqui na equação, na definição de velocidade escalar média, que me trouxe a equação horária da posição. Eu posso fazer essa mesma modificação e chegar no V igual a V0 mais A vezes T, chamada de equação horária, porque envolve o tempo, da velocidade. Se o corpo tivesse velocidade constante, o gráfico posição S versus tempo seria uma retinha. Se o movimento é progressivo, o cara está indo para frente,
o gráfico seria uma retinha crescente. Se o movimento é retrógrado, o cara está indo para trás, o gráfico seria uma retinha decrescente. Já um gráfico horizontal representa repouso. Velocidade maior que zero, velocidade igual a zero, velocidade menor que zero. O que aconteceu naquele momento ali, naquele instante? A única coisa que aconteceu é que o móvel estava passando pela posição zero. Movimento progressivo, repouso, movimento retrógrado ou regressivo. Se calculássemos a tangente desse ângulo alfa, ó, o que é a tangente? É o cateto oposto, que seria um ΔS, dividido pelo cateto adjacente, que seria um ΔT. Então a tangente de alfa é a própria velocidade escalar média. Quanto maior o ângulo, maior a velocidade. Ângulo zero, velocidade zero. Tangente de zero é zero, né? Ângulo abaixo de zero, ou um ângulo, né, negativo, digamos assim, ou quando aquele tangente de alfa for para baixo ali, nós teremos uma velocidade negativa. Se o corpo tiver aceleração constante, o gráfico velocidade versus tempo vai ser uma reta também. Crescente ou decrescente na parte superior, crescente ou decrescente na parte inferior. Velocidade constante, né? Seria algo desse tipo, ó. Agora isso significa velocidade constante e positiva. Movimento progressivo uniforme. Isso aqui significa velocidade constante e negativa, movimento uniforme e retrógrado. Indo para frente cada vez mais rápido, é um movimento que a gente chamaria de progressivo, por estar indo para frente, acelerado, pois a velocidade está aumentando com o passar do tempo. Esse cara está indo para frente também, ó, desse gráfico aqui, ó, progressivo, velocidade positiva, só que ele está diminuindo de velocidade, então ele é retardado. Estamos aproveitando para revisar a classificação dos movimentos do próprio gráfico. Velocidade diminuindo em módulo e vai se tornar nula naquele momento. Retrógrado porque está indo para trás. Retardado porque está desacelerando, está diminuindo a velocidade em módulo. Retrógrado porque está indo para trás. Retrógrado. Só que acelerado, está cada vez mais rápido, com a velocidade cada vez mais negativa. Acelerado. Se calcularmos o ângulo que o gráfico velocidade versus tempo faz com a horizontal, veremos que a tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, é a própria aceleração. Quanto mais inclinado o gráfico, mais acelerado. Quanto menos inclinado o gráfico, menos acelerado. Outra coisa que pode acabar aparecendo nessa primeira parte da nossa revisão é no gráfico velocidade versus tempo, o cara te pedir para calcular o quanto o sujeito andou. Aí bastaria calcular a área do gráfico. A área do gráfico velocidade versus tempo é numericamente igual à distância percorrida. Distância percorrida. Cuidado, hein? Distância percorrida é o quanto de fato o cara andou, certo? Distância percorrida é quanto de fato o indivíduo andou. Não confundir com deslocamento. Deslocamento é a distância medida em linha reta do ponto de partida ao ponto de chegada. Já deslocamento escalar que nós revisamos é só a posição final menos a posição inicial. Essa propriedade do gráfico velocidade versus tempo talvez seja a mais exigida nos concursos vestibulares. E é justamente desta propriedade, a gente calcula a área desta curva, né, embaixo desse gráfico, que vai me permitir calcular a distância percorrida. Se o cara só andou para frente, essa distância percorrida se iguala ao deslocamento escalar. E depois que a gente substituir a equação anterior, V igual a V0 mais A vezes T, nesta propriedade, vai surgir a equação horária da posição para movimento uniformemente variado. Observe que depois que o aluno tem a equação horária da posição para movimento uniformemente variado, aquela equação desenvolvida anteriormente, S é igual a S0 mais V vezes T, ela passa a ser inútil. Porque se o aluno tem essa equação na mão,
Quando não for fornecido a aceleração, ou quando a aceleração for nula, né, a gente bota zero na aceleração e descobre a equação horária da posição anteriormente desenvolvida. Essas equações são atribuídas a Galileu Galilei. Só que quando o Galileu Galilei desenvolveu essas equações, não existia ainda sinal de igual, de mais, de vezes. Essas equações eram escritas em italiano arcaico, por extenso. Então eram mais difíceis de serem compreendidas. O Galileu Galilei tinha um aluno chamado Torricelli, um discípulo, né, para ficar chique. O Torricelli percebeu que se ele pegasse a equação horária da posição e substituísse no tempo dela o tempo da equação horária da velocidade, surgiria uma outra equação, que a gente chama de equação de Torricelli. Então essas duas equações deram origem à nossa terceira e última equação, a famosa equação de Torricelli, que relaciona velocidade final, velocidade inicial, aceleração e deslocamento escalar, sem usar o tempo. Essas são as três equações principais da cinemática: equação horária da velocidade, equação horária da posição e a equação de Torricelli. Essas equações só são válidas para movimento uniformemente variado, aquele em que a aceleração é constante. Certo, meus queridos? Então uma revisão bem essencial aí das principais equações para ficar bem fresquinho na tua mente. Olha, algo mais raro de aparecer, mas poderia aparecer também, é o gráfico aceleração versus tempo. Nesse gráfico aceleração versus tempo, a tangente de alfa não vai ter interpretação para a gente, porque seria a variação da aceleração dividido pela variação do tempo. No ensino médio a gente não trabalha com essa ideia. Em compensação, se eu calculo a área desse gráfico, aceleração versus tempo, vai ter interpretação. A área desse gráfico vai ser igual a multiplicar a aceleração pelo tempo, vai nos permitir calcular a variação da velocidade, propriedade muito rara de ser cobrada. É claro que aí dentro dessa cinemática nós poderíamos revisar uma série de outras coisas, por exemplo, como lançamento vertical, queda livre, que são aplicações dessa cinemática revisada. Como eu quero fazer uma revisão bem sucinta, eu vou deixar para a parte de exercícios aí, para a gente colocar em prática queda livre, lançamento vertical, certo? Bom, outra coisa que eu acho essencial a gente aproveitar para revisar na cinemática é a parte da cinemática vetorial. Aliás, poderíamos, para poder aproveitar e revisar a cinemática vetorial, começarmos a falar um pouquinho do movimento circular uniforme, que também está dentro da cinemática, né? Movimento circular uniforme. Então o cara está fazendo curva, só que com a velocidade constante em módulo. Por que eu digo que a velocidade é constante em módulo? Porque o vetor velocidade, imaginem vocês duas fotografias tiradas em dois momentos distintos, apesar do vetor velocidade final ter o mesmo módulo do vetor velocidade inicial, o módulo do vetor velocidade final é igual ao módulo do vetor velocidade inicial. O vetor velocidade final é diferente do vetor velocidade inicial, então cuidado, no movimento circular uniforme existe aceleração, inclusive essa aceleração é chamada centrípeta, porque o vetor aceleração aponta para o centro, como nós já demonstramos em outras aulas. O vetor aceleração centrípeta é sempre perpendicular ao vetor velocidade, que é tangente à trajetória. Se nós tínhamos dito agora há pouco que velocidade média é ΔS sobre ΔT, velocidade escalar média, se eu sei que o tempo para completar uma volta chama-se período, e eu chamo de integrandão, e o tamanho de uma volta, de uma circunferência completa de raio R é 2πr, então olha que legal que é calcular a velocidade escalar média no movimento circular uniforme. Só que agora que o movimento é circular, existe uma outra maneira de calcular a velocidade, chamada velocidade angular média. Velocidade angular média. Eu vou usar a letra ômega para representar essa velocidade angular. O que é a velocidade angular? É Δθ sobre ΔT, onde esse Δθ é o deslocamento angular. Deslocamento angular. O que seria um deslocamento angular? Pega o ângulo da fotografia final
e diminui o ângulo da fotografia inicial. Ângulo final menos ângulo inicial. Simples assim. Já que uma volta tem um ângulo de 2π radianos, eu posso pegar o ângulo de uma volta e dividir pelo tempo que demorou para completar uma volta, que é o que a gente chama de período. Também é importante lembrar que período e frequência, um é o inverso do outro. Período é o inverso da frequência ou vice-versa. A frequência é o inverso do período. Quer dizer que se eu coloco no lugar do período 1 sobre f, dá uma divisão de fração e fica a primeira vezes o inverso segunda. Ou seja, uma outra maneira de calcular a velocidade escalar média no MCU é fazer 2πrf. 2πr, o tamanho de uma volta, vezes a frequência, que é o número de voltas efetuadas em uma unidade de tempo. Então dá para calcular assim. Velocidade angular média, 2πf. 2π sobre t é o mesmo que 2πf. Comparando a fórmula da velocidade escalar média e da velocidade angular média, fica fácil perceber que se eu pego a velocidade angular e multiplico pelo raio da curva, eu obtenho a velocidade linear. É uma das equações mais usadas no movimento circular uniforme. Bom, seria importante também lembrar que quando a gente trabalha com movimento circular uniforme, a gente pode acabar usando a equação horária da posição angular. Θ igual a θ0 mais ômega vezes t. Equação horária da posição angular, bastante importante para depois a gente poder entender o movimento harmônico simples. Quando o Enem trabalha movimento circular uniforme, já que nós estamos revisando mais focado no Enem, embora essa revisão possa ser usada para qualquer concurso, vale a pena lembrar na parte do acoplamento de polias. Vou usar aqui o cantinho, acoplamento de polias. Basicamente, os acoplamentos são de dois tipos: por correia ou por contato, que praticamente dá o mesmo efeito. Tu bota duas polias ou duas engrenagens em contato uma com a outra, ou tu passa uma correia conectando uma à outra. E nessas situações, por correia ou por contato, a correia não vai poder arrebentar, então todos os pontos da correia têm que ter a mesma velocidade. Se forem engrenagens dentadas, os dentinhos da engrenagem não podem quebrar quando uma engrenagem passa pela outra, então eles têm que ter a mesma velocidade para eles não se chocar e não se quebrar. Então, no acoplamento por contato ou por correia, a velocidade linear das extremidades das polias são coincidentes. Em compensação, se eu tenho uma polia conectada a outra polia através de um eixo que conecta essas polias, espero que vocês consigam visualizar esse desenho que eu fiz em perspectiva. Tem um eixinho no qual as polias estão atreladas ao eixinho, então a polia gira junto com o eixo. Vou chamar de polia A e polia B. Se eu fizesse uma marquinha nessas polias, essas marquinhas nunca se desalinhariam, mostrando que elas estão girando o mesmo ângulo no mesmo instante. Portanto, no acoplamento por eixo, é a velocidade angular que é igual. Acredito eu que o Enem não aborde movimento circular uniformemente variado. Mas se o teu concurso abordar movimento circular uniformemente variado, MCUV, seria importante lembrar que existe uma ideia chamada aceleração angular. A aceleração angular, que eu vou usar o gama para representar, é a variação da velocidade angular dividido pela variação do tempo. Se a aceleração escalar média é metros por segundo ao quadrado, a aceleração angular média é radianos por segundo ao quadrado. A partir dessa equação, nós poderíamos montar a equação horária da velocidade angular, muito parecido com V igual a V0 mais A vezes T. Poderíamos até montar a equação horária da posição para MCUV. Olha como ela fica parecida com a equação horária da posição para movimento uniformemente variado. Tem até a sua versão Torricelli para o movimento angular uniformemente variado. Então tu vê, eu vou te confessar que no meu ensino médio nem me apresentaram essas equações, só fui aprendê-las na faculdade. Mas colégios mais decentes dos que os que eu estudei acabam fornecendo essa parte de movimento circular uniformemente variado. Certo?
Então foi a primeira parte, hein, cara, revisão só de mecânica, tu acredita? E não trabalhei a parte vetorial, porque observem que no movimento circular uniforme, a velocidade, embora a gente meça ela como velocidade escalar média, linear ou tangencial, sinônimos que podem aparecer, ela é uma entidade vetorial. Então seria importante a gente acrescentar ainda um pedacinho na nossa revisão sobre velocidade e aceleração do ponto de vista vetorial, que é um pouco mais perigoso. Só para finalizar essa primeira parte da revisão, eu alertaria para o fato de a aceleração centrípeta poder ser calculada por v ao quadrado sobre r, ou ainda ômega ao quadrado vezes r. São as duas maneiras mais clássicas de calcular a aceleração centrípeta. Beleza? Vamos que vamos! Só vou cortar o videozinho para não ficar muito longo, mas vocês podem continuar a assistir esta revisão de mecânica e depois da cinemática virá ainda a dinâmica.